Esse vídeo ele tem um pouco a ver com aquele outro vídeo anterior sobre a bolha de gerações, o custo de casamento e de paternidade. Pega bem um pouquinho da parte do conteúdo da esquerda contra a direita, só que ele é um pouco assim de uma base de um outro vídeo que eu quero fazer mais pra frente. Só que quem já leu um pouquinho mais a respeito do ciclo assim do feminismo, até o Third Flying Monkey tinha aquele vídeo dele lá da teoria dos ciclos do patriarcado, né? De um patriarcado violento para um patriarcado benevolente, aí um período de feminismo, depois um período de misandria. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso, mas é aquela ideia de que o feminismo ele é um problema que se autocorrige, porque ele não se sustenta, né? Ele vai aumentando o tamanho do governo, vai aumentando a carga tributária e escravizando todo mundo. E chega uma hora que quando o governo não está mais bancando ele nem defendendo ele, não tem mais como ele se manter. Tanto que se tu vai estudar um pouco a respeito, eu tenho até alguns vídeos assim de canais que não são MGTOW. É aquele pessoal dos escépticos e dos libertários e tudo mais. Eles pegam no conteúdo deles e mostram que assim, em Roma Antiga teve um tipo de movimento feminista, tinha mulherada na época que se divorciava à torto e direito e acabava enriquecendo com isso, conseguia arranjar um outro marido trouxa depois. E na época criaram até um imposto especial para homens solteiros e sem filhos. O Império Otomano também é um outro exemplo, que até teve até um vídeo do Naked Ape, Why Women Ruin Everything, alguma coisa assim, que até ele pega daquele livro do The Fate of Empires, que é um livro bem curtinho, de um cara militar, acho que era britânico, que é um estudante de história, e daí ele mostra que até no Império Otomano teve uma época assim que a mulherada começou a exigir cargo público assim de coisa que era para homem e cota e tudo mais. E pelos registros históricos, viram que até começou a aumentar a criminalidade. Chegou um momento que mulher não podia andar desacompanhada na rua e tudo mais. Mesma coisa que está acontecendo na Europa hoje em dia com os imigrantes. Mas assim, essa é meio que não é bem uma teoria, é meio que uma ideia que eu já tenho há um tempo, que também se baseou naquele vídeo do Barbarossa sobre o Post-Feminist Man. Eu vou colocar no link desse vídeo. Só que assim, é aquela ideia, o feminismo ele está intimamente ligado ao comunismo. Ele veio mais ou menos assim, desde a mesma época, lá 1850 até 1900, mesmo porque o Marx e o Engels eles tinham aquela ideia de que tem que acabar com a família, tem que acabar com a família nuclear. E daí como é que eles fazem isso? Bem, eles divorciam as mulheres dos homens e fazem elas se casarem com o Estado, ou se casarem com todos os homens, sabe? Tendo uma sociedade assim toda de poligamia totalmente aberta. Por quê? Porque isso acaba com a herança. E também acaba com a paternidade. Nenhum homem sabe quem é filho de quem. A mulher sempre sabe porque o filho vai estar saindo dela, mas o homem nunca sabe. E assim, eu achava que se o negócio continuar tendendo para a esquerda, o negócio meio que não tem solução. É uma coisa que eu pensava há um tempo atrás. Mas com esse negócio até do texto do Misandry Bubble, que eu vou linkar aí também, e daí de tu ver o que acontece na Europa, né, que os muçulmanos que foram para a Europa são aqueles caras que são ferrados, que não conseguem mulher na sociedade onde eles estão, porque são sociedades que têm poligamia, é uma poligamia patriarcal, mas enfim, esses caras migram para outro lugar e começam a conquistar e começam a quebrar tudo. Então, assim, uma sociedade que implementar esse tipo de feminismo, de liberar total a mulherada, fazer elas casarem com o Estado, ou fazer nenhuma mulher ser de homem nenhum, os homens não vão aceitar isso, eles não têm por que aceitar. E eles começam a resistir da forma deles, seja através de MGTOW, seja virando extremamente religioso muçulmano e começando a quebrar tudo. E é uma coisa que não se sustenta porque uma hora o dinheiro do Estado termina ou os escravos que estão bancando tudo começam a quebrar tudo. Mas enfim, a ideia que eu tive era meio que assim, que tu divide o feminismo em três períodos. Tu tem o período pré-feminista, tu tem o período feminista e daí tu tem o período pós-feminista. E daí eu usei umas datas que é mais ou menos o seguinte. Período pré-feminista, tá? Até mais ou menos lá 1950. De 1850 a 1900 até 1950. E eu não vou aprofundar muito, mas assim, é uma distinção
bem nítida e clara, que é o seguinte, ó. Até aquela época a mulher ela era obrigada a casar e ter filhos. Resumindo, se casar, se tornar uma esposa, se tornar uma mãe, para ela não era uma opção, era uma obrigação. Mesmo porque a mulher ela só podia trabalhar e estudar se ela tivesse permissão do marido ou permissão do pai dela, se ela fosse solteira. Ela não tinha opção, ela tinha que pedir permissão para trabalhar e estudar. Só que a parte assim de casar e ter filhos era obrigação. E daí, por outro lado, o homem era obrigado a sustentar a mulher, só que ele podia mandar na mulher. É aquela parte que o DDJ fala do contrato social. Existia um contrato social entre homem e a mulher. A mulher ia dar algo pro cara e o cara ia dar algo pra ela, entendeu? Ela ia ser fiel, cuidar da casa do cara e se comprometer a dar filhos pra ele, e o cara também ia se comprometer a ser fiel e cuidar dela e cuidar dos filhos durante o resto da vida. Só que a responsabilidade dele era correspondida, né? Ele recebia autoridade com isso. Aí tu tem o período feminista. O período feminista eu classifico como 1950 até ali o ano 2000. É aquele período que, por causa de anticoncepcional e por causa de camisinha e outras formas de contraceptivos, a mulher ela não precisa mais casar e ter filho. É uma opção, entendeu? Antes, casar e ter filho era obrigação e, tipo, para trabalhar e estudar, ela tinha que pedir permissão pro marido. Agora não, agora casar e ter filhos é uma opção. Só que estudar e trabalhar também é uma opção. Resumindo, a mulher tem a opção de ser uma dona de casa e arranjar alguém para ficar bancando ela, e ela tem a opção de seguir carreira. E detalhe, ela pode ainda fazer as duas coisas, e o governo ainda estava jogando dinheiro para ajudar. E daí, a partir desse período lá de 1950 até o ano 2000, o homem ele não só ele não manda mais, e como a gente já discute na comunidade, por causa do divórcio, ele não tem mais a guarda da criança, como ele ainda era obrigado a sustentar a mulher. Lógico que aqui no Brasil, né, não tem aquele alimônio pro resto da vida, mas na Europa e nos Estados Unidos ainda tem, e é uma coisa absurda, entendeu? E tinha muita gente que se casava jovem sem saber a arapuca que estava se metendo. Então esse é o período feminista, a mulher tinha a opção dos dois lados, tudo quanto é opção e o homem continuava sendo obrigado a sustentar, 1950 até ano 2000. O que eu chamo assim de período pós-feminista é depois do ano 2000, que é o seguinte, o homem ele não manda mais, só que ele não é mais obrigado a sustentar a mulher. Mesmo porque as mulheres estão aí há 50 anos seguindo a carreira delas e tendo o dinheiro delas, e tem muito país que não tem aquela pensão para ex-mulher que é para o resto da vida. É uma coisa temporária ou não existe, entendeu? Então tá, o homem ele não manda mais, só que também ele não é obrigado a sustentar a mulher. Ou até mesmo faz um filho assim na união estável, sem nem estar morando junto, nem nada disso, e daí não entra aquela parte da lei dele ser obrigado a sustentar ela. Logicamente não tem a guarda, que é uma injustiça, mas é aquela coisa. Pensão é para sustentar a criança. E a partir ali do ano 2000, a mulher ela tem a opção de ser uma dona de casa se ela conseguir encontrar aquela fatia mínima de homem que tem grana pra caramba e tá disposto a ter uma dona de casa, uma mulher que não se sustenta, e o cara tem que ser muito trouxa pra aceitar isso hoje em dia. Então assim, ela já não tem tanta opção de se casar e ser uma dona de casa. E agora, a parte de estudar e trabalhar que antes pra mulher era uma opção, é uma obrigação. Entendeu? Tem muito cara que simplesmente, a mulher não trabalha, não estuda, o cara não vai se relacionar com ela. Tipo, dane-se, se vira, entendeu? E é aquele detalhe, né? A mulher ela precisa muito mais do homem do que o homem precisa da mulher. E eu vou linkar o artigo do Misandry Bubble, é para quem entende inglês, é uma leitura bem extensa e assim, ó, o cara escreveu o negócio em 2010, ele meio que previu assim o que ia acontecer até 2020, assim, ó, o cara acertou muita coisa. E eu vou linkar também esse vídeo do Barbarossa que deu essas ideias, é um videozinho bem curto também em inglês. Tem outro do Sargon que é interessante, que é sobre essa ideia assim da liberação, assim, do como o feminismo libertou o homem para assim, o cara também não ter aquela pressão social e não ser obrigado a sustentar a mulher. E se ele quiser viver solteiro de boas ou viver com amigos e sair pegando mulher, é aquela coisa, né? O sexo fora do casamento também perdeu o estigma, isso também beneficiou o homem. Só que assim, ó, tanto o artigo do Misandry Bubble quanto um comentário que eu vi acho que foi num TFM 420 nesses últimos tempos, eles diziam a mesma coisa, que agora a gente tem essa geração de mulheres assim, geração Z e a geração que está nascendo assim ainda mais nova. E o cara falou o seguinte, que
as mulheres dessas gerações mais novas, elas vão olhar para as mulheres das gerações anteriores, assim, Baby Boomer, geração X e geração Y, e ele falou que elas, literalmente, elas vão ter ódio dessas mulheres por elas terem estragado um negócio que estava tão lucrativo e tão bom para elas, entendeu? De não ter mais tanto homem disposto a dar uma vida fácil para elas. E até o Stephen Molyneux falou de uns vídeos a respeito disso há muito tempo atrás, né, de que a mulher ela não tem mais aquela opção de estudar, a opção de ser dona de casa. Hoje em dia ela é obrigada a se sustentar e talvez se ela tiver sorte ela vai ser dona de casa, ela vai ter filho. Só que o Misandry Bubble também, que é esse artigo, ele falou assim que dizendo que a bolha da misandria ela ia estourar por volta de 2020 e que basicamente iam ser as mulheres das gerações posteriores que iam pagar o preço por tudo quanto é abuso que as mulheres das gerações anteriores fizeram, entendeu? Por causa do grau de desconfiança que elas criaram nos homens e fizeram com que os homens não estejam mais tão dispostos a dar uma vida fácil para as mulheres.